Muito bem, pessoal, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Fenômenos 3. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Pessoal, a minha internet agora há pouco ela deu uma desestabilizada aqui. Ela está um pouco instável, então tenham um pouquinho de paciência se de repente cair a minha conexão, aguardem na sala que eu retorno, tá bom? Ou fiquem atentos aos e-mails de vocês, de repente, se eu não conseguir retornar, eu mando e-mail pelo celular aí, então fiquem atentos, tá? Eh, Vamos aos avisos dessa semana. Então, o que nós temos, pessoal? Iniciamos, então, o nosso primeiro teste de videoaula nessa semana, tá? Então, hoje foi liberado lá no Moodle, na semana 3. Deixa eu confirmar se é na semana 3 mesmo, que agora eu já estou perdido. Tem disciplina que está na semana 2. Na semana 3, tá certo? Temos lá liberado para vocês realizarem o teste da videoaula 3, que é a de concentração, velocidades e fluxo, certo? Então, esse teste foi disponibilizado hoje, ele vai ficar aberto até o dia 14/10, então sexta-feira que vem, às 8 da manhã, certo? Iniciou a disponibilização às 8 de hoje e fica até às 8 do dia 14, combinado? Então, não esqueçam de realizar o teste dessa videoaula. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, os conteúdos dessa semana, né? Então, essa videoaula 3, que é a de concentração, velocidades e fluxos, é a principal aula que eu preciso que vocês já tenham assistido para a gente dar sequência na nossa aula de hoje. Então, hoje, pessoal, nós não vamos resolver exercício, hoje eu vou revisar com vocês essa parte teórica da equação da conservação da espécie química, porque é uma das aulas mais importantes do curso. Então, a gente, mesmo já estando disponível, né, essa videoaula já estava gravada lá no Moodle, e também, além dessa aula, né, tem a aula de condição de contorno também. Então, tinha 3 videoaulas a semana, é bastante coisa. Então, quem conseguiu assistir pelo menos a primeira dessa semana vai acompanhar bem a aula, porque basicamente eu vou refazer com vocês essa aula da conservação da espécie química. Por quê, pessoal? Se vocês lembrarem, a gente então aqui vai fazer bastante paralelo com o que a gente viu lá em Fenômenos 2. Então, quando a gente começou a estudar lá a condução de calor, a gente fez uma aula, a gente obteve a equação da condução de calor, certo? Que a partir daquela equação nós obtivemos o perfil de temperatura. Então, a gente simplificava aquela equação, então lembra-te do termo transiente, a condução nas 3 direções, o termo fonte, o Q3 linhas, né? Então, cada termo representava uma coisa dentro daquela equação, e a partir do momento que a gente definia hipóteses, a gente simplificava e obtinha o perfil de temperatura. Agora, pessoal, nós vamos obter a equação da conservação da espécie química, que vai nos permitir obter os perfis de concentração, certo? Então, a diferença do que a gente vai fazer aqui para o que vocês viram lá em Fenômenos 2 é que aqui nós não vamos diferenciar difusão de convecção, nós vamos considerar todos os mecanismos de transferência de massa. Lá no calor a gente fez só para condução inicialmente, aqui não. Nós vamos considerar um fluxo total, então posso ter tanto a difusão quanto a convecção acontecendo, então nós vamos obter uma equação completa, geral, por isso aí, conservação da espécie química, né? E é ela que vai nos permitir obter os perfis de concentração, é com ela que nós vamos simplificar, enfim,
certo? Então, lá na videoaula 3, a gente revisou todas as formas que a gente tem de calcular a concentração. Então, concentração molar, concentração mássica, fração molar, fração mássica, as massas molares. Também relembramos velocidade. Então, o que é a velocidade da espécie química? O que é a velocidade da mistura? Que é a nossa velocidade média. Então, essa velocidade média, se eu posso calcular ela em termos mássicos e em termos molares, né? Então, no meu somatório, lá para calcular a velocidade média, vai depender se eu estou com a concentração em termos mássicos ou em termos molares, né? Aí eu vou ponderando a fração molar ou massa com a velocidade de cada espécie química que compõe essa mistura. E vimos também velocidade de difusão, o que significa a velocidade de difusão, né? Então, eu tiro a contribuição da mistura, porque a mistura não está em escoamento, né, na difusão. Então, eu tenho que tirar essa contribuição da mistura. Então, por que a gente revisa isso? Porque a gente precisa obter as equações de fluxo. Então, ao final da videoaula 3, a gente obtém todas as nossas equações de fluxo. Então, como que eu calculo fluxo difusivo mássico? Então, a gente viu, fluxo vai ser concentração vezes velocidade. Então, se eu estou trabalhando em termos mássicos, então a minha concentração vai ter que ser mássica. Se eu estou calculando para difusão, então a minha velocidade vai ter que ser a velocidade de difusão. Então, é assim que a gente foi relacionando e obtendo as nossas equações de fluxo, que a gente obteve 6 equações de fluxo, então sempre separando em termos molares e mássicos. Então, a gente viu a questão da nomenclatura, da terminologia, né, que a gente vai usar. Concentração molar e a letra minúscula, concentração. Voltei, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Bom, então nós estávamos falando da terminologia, né? Que a gente vai usar letras maiúsculas sempre que a gente fizer resolver os problemas em termos molares e letras minúsculas, termos mássicos. Pessoal, sobre essa videoaula 3, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não, ficou tudo claro. Então, a gente vai precisar daquelas equações de fluxo que a gente terminou na aula 3, certo? Então, quem já assistiu a aula, acho que essa é a 5, vamos confirmar aqui. Isso. Ia espirrar. Então, quem já assistiu a videoaula 5 vai conseguir acompanhar muito bem e tirar todas as dúvidas da videoaula. Então, eu vou repassar toda essa videoaula 5 com vocês hoje, tá? Porque eu preciso que vocês entendam muito bem o significado de cada termo da equação da conservação da espécie química, certo? E aí, a partir da semana que vem, a gente vai aplicar essa equação da conservação em problemas, né? Aí a gente vai colocar todas as hipóteses, aí a gente vai começar a resolver a equação da conservação. Por enquanto, a gente precisa saber interpretar, encontrar os significados e simplificar essa equação da conservação, certo? Muito bem, então, para fazer essa nossa dedução da equação da conservação, nós vamos considerar o nosso sistema como uma mistura. Essa mistura contém N espécies químicas diferentes, tá? Então, eu tenho o meu volume de controle que a gente vai considerar um cubo, e nesse cubo eu tenho todas essas formas geométricas aqui, né? Vamos dizer, cada uma dessas formas geométricas são as nossas espécies químicas, certo? Então, bolinha nesse verde escuro é uma espécie química, o triângulo é outra espécie química e assim por diante, certo? Então, a gente tem N espécies químicas, não vamos dizer quantas são, mas então o que importa é que a gente tem uma mistura,
certo? De vários componentes que compõem essa mistura. Então, para a gente obter a equação da conservação da espécie química, nós vamos escolher uma espécie química e vamos fazer toda a dedução para essa espécie química. Então, não é o balanço global de massa que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o balanço de massa para uma espécie química de interesse. E a gente pode repetir isso, né, para cada espécie química que compõe a minha mistura. Por isso, conservação da espécie química, certo? Então, o nosso balanço de massa, nós vamos fazer para uma espécie química que nós vamos chamar de A, né? Uma daquelas que compõe a minha mistura, naquele volume de controle, que é cúbico. Então, relembrando o nosso balanço de massa, a gente sabe que a taxa de massa que entra mais a taxa de massa gerada menos a taxa de massa que sai é igual à taxa de massa acumulada. Então, é isso que vai reger, né, a nossa dedução, certo? Então, nós vamos ter que sempre retornar a essa equação do balanço. Então, observações. Estamos fazendo o nosso balanço em termos de taxa. Então, todos os termos do balanço têm que ter unidade de taxa. Então, aqui, pessoal, eu posso fazer taxa de massa. Então, taxa de massa é massa por tempo. Ou eu posso fazer taxa de quantidade de matéria, certo? E aí vou fazer em número de mols, certo? E aí vai aparecer mol por tempo, certo? Então, aí vai aparecer, eu vou definir ou em termos molares, vai aparecer concentração molar ou concentração máxima. Nessa apresentação, eu fiz em termos máximos, tá? Mas depois a gente vai reescrever a equação da conservação, vamos trabalhar bastante com termos molares também, certo? Então, lembrando que a análise dimensional de cada termo do balanço tem que estar em unidade de taxa de massa, certo? Isso é importante da gente observar a nossa análise dimensional também. Então, vamos começar definindo um volume de controle. Então, eu disse que o nosso volume de controle, ele é um cubo, e esse cubo tem as dimensões ΔX, ΔY e ΔZ. Então, em cada direção, na direção X, a dimensão do meu cubo, a minha aresta, tem a dimensão ΔX, mesma coisa para a direção Y e a mesma coisa para a direção Z. Então, se eu quero calcular o volume, o meu ΔV, então esse V aqui é de volume, tá? Então, o volume do meu volume de controle vai ser ΔX, ΔY, ΔZ. Concorda? Sim? Só para saber se vocês estão aí me acompanhando. Sim, sim. Muito bem. Obrigada. Certo? Então, definido o volume de controle, nós vamos fazer o balanço nesse volume de controle. Então, nós queremos saber qual é a taxa de massa que entra nesse volume de controle da espécie química A, qual é a taxa de massa que sai desse volume de controle, qual é a taxa de massa gerada ou consumida, certo? E qual é a taxa de massa acumulada nesse volume de controle, ok? Então, para isso, a gente vai precisar definir alguns pontos de coordenada nesse volume de controle. Por quê, pessoal? Esses pontos de coordenada vão nos dizer a direção e onde nós temos os nossos termos de entrada, então, a taxa de massa que entra, e os nossos termos de saída, taxa de massa que sai do volume de controle, certo? Então, nós vamos pegar um cubo aí, pegue aí um cubinho, alguma coisa que tenha um formato de cubo, ou até um retângulo para você conseguir enxergar visualmente aí, se você não consegue abstrair. Então, esse ponto lá do fundo do nosso cubo, certo? Eu vou dizer que ele está num ponto do espaço que é chamado de XYZ. Então, não é a origem, não é o meu ponto zero, tá? Eu estou dizendo que ele está em qualquer ponto do espaço XYZ. Beleza? Então, uma observação importante, pessoal, como a gente definiu o nosso volume de controle cúbico, a única hipótese que a gente vai fazer aqui, inicialmente,
é coordenadas cartesianas, certo? Porque a gente vai fazer toda essa dedução inicial para as coordenadas cartesianas, mas a gente poderia fazer para qualquer outra. Para simplificar a nossa análise e a gente entender mais fisicamente do que a matemática em si ainda, né? Depois a gente vai trabalhar com a parte matemática, grossa da matemática. Então, a gente vai fazer por coordenadas cartesianas. Então, essa é a única hipótese que a gente está implicando aqui, certo? Pessoal, então, como aquele ponto lá do fundo do nosso cubo tem dimensão x, y, z, então, por exemplo, se eu sei que essa minha dimensão na direção x era ΔX, qual vai ser esta posição? Esse pontinho aqui no meu cubo, ele vai ter qual dimensão? Então, na dimensão x, ele é x mais o que eu somei, essa direção tem tamanho ΔX. Então, ele vai ser x mais ΔX. Então, no ponto Y, ele continua no mesmo lugar, e no ponto Z, ele continua no mesmo lugar, certo? Então, é o x mais ΔX, y, z. Todo mundo consegue visualizar isso? Ok? Então, a mesma coisa a gente vai fazer para os outros pontos. Então, para esse ponto aqui, ó, em Y, e para esse ponto em Z. Então, é a mesma dinâmica. Então, aquele ponto em Y, em X, ele está na mesma direção, então é o ponto X. Em Y, é Y mais essa distância ΔY, Z, e o ponto Z, mesma coisa. XY, aí Z mais essa distância ΔZ. Então, esse ponto Z mais a distância ΔZ, certo? Isso é importante, pessoal, porque esses pontos aqui que eu tracei para vocês, percebam que eles são perpendiculares aos eixos coordenados. Então, se eu olhar para o eixo coordenado Z, esse ponto aqui, ó, ele tem toda essa área de cima que corta o eixo Z, a coordenada Z no espaço, em qual ponto? Em Z mais ΔZ, certo? Já a base desse cubo, essa outra área que eu estou riscando aqui embaixo, ela corta o eixo de coordenada Z em qual ponto do espaço? Lá naquele ponto que a gente definiu como Z, certo? Então, as áreas correspondentes a esses pontinhos que a gente definiu ali, é o que vai nos dar a área perpendicular ao fluxo. Por isso que definir esses termos é importante. Então, lembrando que a parte dimensional do nosso balanço é taxa. Taxa que entra, taxa que sai, taxa consumida ou gerada e taxa acumulada, certo? Então, taxa de massa, que é massa por tempo, vai ser fluxo de massa, que é fluxo, que é massa por área por tempo, vezes a área. Então, cortando área com área, eu vou ter massa por tempo, que é taxa, certo? Então, agora, para a gente manter essa análise dimensional do nosso balanço, nós vamos começar a verificar no nosso volume de controle qual é a taxa de massa que está entrando no volume de controle, certo? Então, a taxa vai ser fluxo vezes área. Então, o fluxo, pessoal, nós vamos trabalhar com fluxo total, porque a gente não está colocando hipótese ainda de, considerando só a difusão ou só a convecção, certo? Então, esse fluxo vai ser total, e se é em termos mássicos que nós vamos fazer, como que eu chamo o fluxo mássico total? Qual letrinha? Vocês lembram? Fluxo total? Lá da videoaula 3? Lembra? Fluxo difusivo convectivo, a gente usou a letra J, minúsculo ou maiúsculo. Minúsculo para mássico, maiúsculo para molar. Se era difusivo, a gente vinha aqui e colocava um dif, né? Aí da espécie química A, por exemplo. E se fosse convectivo, a gente vem aqui e coloca um conv.
Fluxo é vetorial, por exemplo, da espécie química A. Agora, fluxo total nós chamamos de N. Então, como é mássico, é o N minúsculo, fluxo é vetorial e nós queremos o fluxo da espécie química A. Certo? Então, N minúsculo. Como a gente quer taxa, nós vamos multiplicar pela área, certo? Qual área que é essa? Deixa eu pegar o apagador aqui. Só um pouquinho, borracha. Então, essa área vai ser sempre a área perpendicular ao fluxo, certo? Então, a gente vai ter que ver a direção desse vetor fluxo e aí multiplicar ele pela área para a gente ter taxa, certo? Então, nós vamos fazer isso daqui para frente. Então, voltamos com o nosso volume de controle, tá? E agora nós queremos observar a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle, SC é a superfície de controle, TM, taxa, transferência de massa, certo? No ponto de coordenada X. Vamos lembrar onde está o nosso ponto de coordenada X? Está aqui, certo? Esse é o ponto de coordenada X. Então, a superfície de controle é uma área. É a área que corta o meu eixo coordenado X no ponto X, né? Então, essa área laranja é a área que corta a minha coordenada X no ponto X do espaço. Então, ali é X, Y, Z, lembrando. Ok? Então, por isso que eu marquei essa área laranja, porque eu marquei a minha área perpendicular, certo? Por quê? Porque eu vou colocar o meu fluxo que entra na direção positiva de X, então vamos manter o fluxo positivo. O fluxo que entra na direção X. Bom, se ele vai ser positivo na direção X, então vejam bem, ele vai ter que manter essa direção positiva. Então, onde que vai estar lá esse fluxo? Lá atrás, ó. Então, perpendicular a essa área laranja, está entrando na minha direção X, um fluxo da espécie química A na direção X, certo? Que corta a coordenada X em X, no ponto X do espaço, certo? Essa barrinha X significa isso, que está cortando a coordenada X no ponto X do espaço, certo? Então, como eu quero taxa, eu tenho que multiplicar pela área. Qual área? Área perpendicular. A área perpendicular é a área laranja. Essa área laranja tem qual dimensão? Lembra? Essa dimensão na direção Z é ΔZ. E essa dimensão na direção Y é ΔY. Então, fluxo vezes a área, ΔY, ΔZ, me dá a taxa de massa que está entrando da espécie química A na direção X. Ficou claro isso, pessoal? Alguém não entendeu? Posso seguir? Então, vamos lá. Então, agora, as próximas etapas, nós vamos fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez com a direção X, a gente vai fazer com a direção Y e Z.
certo? Então, agora, ó, nós queremos a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada y. Então, meu ponto de coordenada... na verdade, Bruno, por que parece mais abstrato que fenômenos 2? Porque a gente tem mais facilidade para entender a energia. Porque a gente sente temperatura, né, no corpo, né? A gente sente. Então, a gente tem mais facilidade de entender energia. E a concentração, muitas vezes a gente não consegue ver. A gente vê se for colorido, aí a gente enxerga um pouquinho mais. Então, por isso que, de fato, parece um pouquinho mais abstrato. Tá? Mas a dinâmica de dedução que a gente está fazendo é a mesma. Mas muito bem observado. Então, vamos lá, o nosso ponto de coordenada y está lá atrás. Então, a nova área perpendicular que corta a coordenada y no ponto y do espaço. Então, lembra aquele ponto lá? Ele é x, y, z, né? É essa nova área laranja, certo? Então, qual é a taxa que entra positivamente na direção y? Tá lá. Então, está entrando no sentido positivo de y. Fluxo da espécie química A na direção y, que corta o ponto da coordenada y em y no espaço, certo? Como eu quero taxa, vezes a área perpendicular. Então, essa distância aqui a gente viu que é ΔX, e essa distância aqui é ΔZ. Então, a área dessa superfície laranja, que é perpendicular ao fluxo, é ΔX, ΔZ. Tá aqui a área, tá aqui o fluxo. Multiplicação me dá taxa, certo? E na direção Z agora, qual é a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada Z? Então, aqui está a nossa coordenada Z, aqui está o nosso ponto Z. A área laranja ali, nova área laranja, agora está mais amarelinho, né? É a área que corta o ponto Z no espaço, certo? Que está aqui. X, Y, Z, só para a gente lembrar. E queremos um fluxo positivo na direção Z. Então, está entrando na direção positiva de Z, perpendicular à área laranja, um fluxo da espécie química A na direção Z, que corta a coordenada Z no ponto Z do espaço, vezes a área perpendicular, que é essa dimensão ΔX, vezes essa dimensão ΔY. Então, área e fluxo me dá taxa na direção Z, certo? Então, o que a gente obteve até agora? Nas três direções, então lembra que a gente não fez uma hipótese de o fluxo unidirecional, nada disso, a gente considerou as três dimensões, certo? Então, a gente viu todo o nosso termo de entrada no volume de controle nas três direções, certo? Então, somando o que entra de taxa de massa nas três direções do nosso volume de controle, nós temos essa equaçãozinha aqui, que é a taxa de massa de A na direção X, a taxa de massa que entra na direção Y e a taxa de massa que entra na direção Z. E vamos somar as três direções, considerando que é tridimensional a nossa transferência de massa. Beleza? Então, nós já definimos um termo do nosso balanço de massa, que é o termo de entrada. Bom, por analogia, vamos fazer o nosso termo de saída. Então, a gente vai ver o que vai sair do nosso volume de controle nas três direções,
certo? Então, vamos começar com a direção X do volume de controle. Nós queremos a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle, agora que corta a coordenada em x mais ΔX. Lembra? Esse ponto aqui é o meu ponto x mais ΔX, certo? Então, agora, na direção x, a gente pegou logo a face oposta, né? De frente lá da face perpendicular, quando eu tinha entrada, eu tenho perpendicular agora à face da saída. Então, lembra que a gente tinha lá, entrando lá atrás, um fluxo de A na direção X? Então, esse fluxo que entrou perpendicular à face lá de trás vai sair nessa nova face laranja, perpendicular a esta face laranja, certo? Que é a face da frente. Então, entrou lá atrás do nosso cubo e está saindo na face da frente. Então, a gente tem aqui um fluxo mássico total da espécie química A na direção X, que agora corta o eixo de coordenada X em X mais ΔX, vezes a área perpendicular para a gente ter taxa. Essa dimensão é ΔZ e essa dimensão é ΔY. Então, isso aqui vai me dar taxa que está saindo do meu volume de controle na direção X. Beleza? Com relação à saída, ficou claro esse primeiro termo? Muito bem, então agora vamos fazer a mesma coisa para a direção Y e Z, certo? Então, lá na minha direção Y, agora eu quero a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle, que vai cortar, né? Ou no ponto de coordenada Y mais ΔY, que está aqui, certo? Então, nós temos a área perpendicular, essa nova área laranja. Então, o que entrou lá na face lateral, lá atrás, vai sair nesta face da frente. Então, eu tenho um fluxo molar total máximo da espécie química A na direção Y, que corta o eixo Y em Y mais ΔY, vezes a minha área daquela superfície, ΔX vezes ΔZ. Fluxo vezes área vai me dar a taxa mássica de A total, né, considerando os dois mecanismos de transferência de massa, que sai do meu volume de controle na direção Y. Certo? E agora, na direção Z, nós queremos a taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada Z mais ΔZ, então tá aqui em cima. Então, nós temos essa nova face laranja, né, que corta esse ponto com relação a Z no espaço. Então, tudo que entrou positivamente, né, lá na direção Z, então mantendo esse fluxo positivo na direção crescente da coordenada Z, vai sair nesta face de cima, né? Então, nós temos saindo do nosso volume de controle um fluxo mássico total de A na direção Z, que corta o eixo Z do espaço em Z mais ΔZ. Como eu quero taxa, a área dessa superfície perpendicular ao fluxo, essa superfície laranja, é ΔX vezes ΔY, e isso me dá a taxa de massa de A que está saindo na nossa direção Z do volume de controle. Certo? Então, agora nós podemos resumir mais um termo do nosso balanço de massa, certo? Então, nós já sabemos que saindo do nosso volume de controle, nós temos essas taxas de transferência de massa, que saiu nas coordenadas x mais ΔX, y mais ΔY, z mais ΔZ, né? Então, a gente tem a taxa
mássica de A que sai na direção X, a taxa de massa que sai na direção Y, da espécie química A, sempre da espécie química. E a mesma coisa, taxa de massa da espécie química A, que está saindo na direção Z do nosso volume de controle. Certo? Então, 2 termos do balanço de massa da espécie química nós já temos definido. Faltam mais 2, que é o acúmulo e a geração. Geração ou consumo, né? Muito bem, então vamos falar sobre esses termos. Pessoal, se vocês perceberem, tudo que a gente fez até agora, a nossa entrada e a nossa saída, sempre foram perpendiculares a uma área, concordam? Então, lá para definir taxa, sempre estava lá, perpendicular a uma área. O fluxo sempre é perpendicular a esta área, né? Ou seja, pessoal, o nosso termo de entrada e de saída do balanço, eles são considerados fenômenos superficiais, porque eles são sempre proporcionais à área. Agora, esses próximos 2 termos que a gente precisa definir, o acúmulo e a geração, eles são considerados como fenômenos volumétricos. Por quê? Vamos pensar no acúmulo. Onde que eu vou acumular massa, espécie química A no meu volume de controle? No interior do meu volume de controle. Certo? Em qualquer ponto do meu volume de controle eu posso acumular. Eu defini, coloquei esse pontinho aqui maior, isso aqui, estou definindo, dizendo que aqui dentro, no interior do meu volume de controle, ΔX, ΔY, ΔZ, eu tenho um acúmulo da espécie química A, por exemplo. Certo? Então, do ponto de vista dimensional, tanto o acúmulo quanto a geração ou consumo vão ser proporcionais ao volume do volume de controle, e não à área, como eram os nossos termos de entrada e saída. Então, a gente precisa fazer uma análise dimensional para que esses termos no balanço, na hora que a gente for substituir na equação do balanço, tenham a mesma dimensão, certo? Então, no interior do volume de controle, eu posso ter acúmulo da massa dessa espécie química A, meu volume de controle, ou eu posso ter geração ou consumo dessa espécie química A. Pessoal, como eu posso ter geração ou consumo de uma espécie química? Sabendo que a massa total se conserva. O que, do ponto de vista químico, pode gerar uma substância ou consumir uma substância? Uma reação química, certo? Isso, reação. Então, esse termo de geração e consumo vai ser muito importante para a gente interpretar casos em que a gente tem reação química, geração, consumo. Se a gente não tiver reação química, esse termo pode ser desprezado, certo? Então, falando um pouquinho dessa geração, primeiro, desse nosso termo para a gente definir, então, como nós vamos chamar este termo? Nós vamos usar a letra R, 3 linhas, para representar o nosso termo de geração, certo? Então, como é da espécie química A, então é um R, 3 linhas, da espécie química A. Então, o que significa esse R, 3 linhas? Então, ele é a massa da espécie química A gerada ou consumida, então a gente vai mudar o sinal se for consumida, né? Aí vai ser negativa. Por unidade de volume por tempo. Então, por exemplo, grama por metro cúbico segundo. Isso é o meu RA3 litros. Então, por que a gente ainda vai representar a minha geração de maneira global? Assim, a gente não vai substituir como a gente colocou fluxo vezes a área, por exemplo, na entrada e na saída.
Porque depende da reação química, e essa reação química pode acontecer de várias formas. Eu tenho reação homogênea, heterogênea. Eu tenho cinética de primeira ordem, segunda ordem, enfim, ordem zero, certo? Então, vai depender desta reação química, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo de uma cinética de reação aqui, para a gente entender como a gente vai representar. Mas, antes disso, então, se a dimensão do Ra3' é massa por volume por tempo, então, para que eu possa substituir lá no meu balanço a taxa gerada, então eu tenho que pegar o meu Ra3' e multiplicar pelo volume do volume de controle, para eu cortar esse volume aqui e ficar massa por tempo. Certo? Então, da parte dimensional, vocês concordam comigo? Que a minha taxa de geração vai ser o Ra3' vezes o volume do volume de controle. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, só para contextualizar, a gente está usando o R minúsculo porque a gente está fazendo em termos mássicos. Se fosse em termos molares, vai aparecer o Ra maiúsculo 3 linhas. Certo? Então, molares. Tá bom? A gente está aqui fazendo em termo máximo. Pessoal, lá na cinética de uma reação química, se o A, vamos dizer que eu tenho uma reação química A dando B. A se decompõe e se transforma em B. Então, a velocidade dessa reação, em termos máximos, vai ser menos d ρA dt, certo? Menos porque está sendo consumido, ρ, concentração mássica de A por tempo. Concentração mássica, então vamos ver a análise dimensional, né? Concentração mássica é massa por volume, que eu vou colocar comprimento ao quadrado, e tempo. Vou colocar um Tzinho de tempo aqui, então tá essa nossa dimensão. Então, por isso que o nosso Ra3' tem essa dimensão, massa por volume por tempo, porque ele está associado à cinética da reação química, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma cinética de primeira ordem, como que eu descrevo a cinética de primeira ordem? Então, se o A está sendo consumido, vai ser menos uma constante cinética, a concentração dessa espécie química. Então, como a gente está fazendo termos mássicos, eu estou usando a concentração mássica, que é ρ. ρA é massa por volume, né? Poderia ser em termos molares. Se fosse em termos molares, seria o Ra3', ia ser menos K, uma constante cinética de primeira ordem, concentração molar de A, Ca. Certo? Então, é dessa forma que eu vou substituir. Então, eu vou ter que olhar para a cinética da minha reação química e descrever a meu termo de geração por essa cinética de reação. Certo? Então, quando a gente estudar, aprofundar a reação química, a gente vai olhar, vai relacionar muito com cinética e com reatores. Ok? Mas inicialmente o que a gente precisa entender é o que é esse termo de geração, o que é esse Ra3'. Tá bom? Ficou claro esse exemplo? Então, como a gente quer representar para qualquer tipo de reação a nossa equação da conservação da espécie química, então eu ainda não vou substituir nenhuma cinética. Eu vou deixar Ra3', como eu quero taxa, eu vou multiplicar pelo volume do volume de controle. Ok? E agora, o acúmulo, pessoal, vamos lembrar do significado de acúmulo de energia, certo? Então, o acúmulo sempre está associado à variação da variável de interesse, que no nosso caso é concentração mássica, ρA, em função do tempo, certo? Então, o meu acúmulo vai ser a variação de ρA por dt. A gente já fez isso, né? d ρA dt é massa por volume por tempo. Então, como eu quero taxa, eu preciso multiplicar pelo volume do volume de controle,
para cortar este volume, com esse volume, dimensão, né? E ficar massa por tempo para eu obter taxa. Ok? Então, o acúmulo, nós não temos acúmulo, né? Quando tudo que entra no nosso volume de controle sai, quando essa relação, né? Se eu tiver geração, reação química, então mais ou menos o termo de geração. Então, quando esse acúmulo é zero, tudo que está entrando sai de alguma forma do meu volume de controle, certo? Então, está associado ao estado estacionário, quando eu não tenho acúmulo, né? Então, como a gente não fez hipótese de estado estacionário, transiente ainda, então a gente vai deixar o nosso termo de acúmulo aí, né? Porque se eu tiver um problema transiente, ele vai ser válido, ok? Então, é dessa forma que a gente vai apresentar o nosso acúmulo. Então, está aqui o acúmulo em termos de taxa e a minha geração em termos de taxa, certo? Então, já definimos a entrada, a saída, a geração e o acúmulo. Então, eu posso retomar o meu balanço de massa, que agora está colorido, e representar cada um dos termos pelo que a gente já discutiu até agora. Então, olha lá o que a gente tem. Meu termo de entrada, que é fluxo vezes área em todas as direções. Então, em verdinho, está lá em todas as direções o que entrava no nosso volume de controle. A geração está em azul, que é o nosso RA 3 linhas vezes o volume para a gente manter a dimensão de taxa, certo? Que a gente ainda não vai representar, porque depende muito da cinética da reação. Aí nós temos também a taxa de massa que sai, então, fluxo vezes área, que me dá taxa em todas as direções. Então, perceba o sinal. Então, era a taxa de massa que entra mais a taxa de massa que sai, menos a taxa, taxa de massa que entra mais a taxa de massa gerada, certo? Menos a taxa de massa que sai. Então, nossa saída aqui, ó, o sinal negativo, certo? Tudo isso é igual ao acúmulo, que é esse nosso laranjinha aí, né? Que é dρ dt vezes o volume do volume de controle. Certo? Então, nossa equação vai sair deste balanço de massa da espécie química A no volume de controle que nós definimos cartesiano. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar com essa equação para representá-la de uma forma adequada para a gente aplicar os casos de transferência de massa, os problemas de transferência de massa. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, eu agrupei os termos de X, eu deixei pertinho, então eu peguei a entrada, o fluxo na entrada, menos o fluxo na saída, vezes a área. Então, ó, a entrada na direção X e a saída na direção X, certo? Então, perceba que a área é igual. Então, fez fluxo de entrada menos fluxo de saída vezes a área. E fiz isso para todas as direções, certo? Então, direção X, direção Y e a Z. Ok? Concordam? Beleza. E aí, deixei, né? Então, mais o termo de geração, que é igual ao acúmulo, ok? Então, agora eu vou dividir toda essa equação pelo volume do volume de controle, que é ΔX, ΔY, ΔZ, certo? Então, olha, lá no primeiro termo, eu vou dividir por ΔX, ΔY, ΔZ. Então, eu vou cortar ΔY com ΔY, ΔZ com ΔZ. O que vai sobrar? A diferença do fluxo de entrada e saída dividido por ΔX, que é o que está aqui.
No termo em y, então eu vou acabar cortando ΔX com ΔZ, vai sobrar a diferença dos fluxos de entrada e saída dividido por ΔY. Aqui em ΔZ eu vou cortar o ΔX com ΔY, vai sobrar o termo em Z. E o meu termo de geração, vou cortar o volume, ΔX, ΔY, ΔZ. Ficou só o RA 3 linhas. E no acúmulo, vou cortar ΔX, ΔY, ΔZ. Ficando dρA dt. Certo? Então, eu dividi todos os termos pelo volume do volume de controle. Conseguiram acompanhar espaço? Sim, sim. Muito bem. Então, agora nós vamos analisar esses termos nas direções x, y, z. Tá? O que nós vamos fazer? Aplicar a hipótese do contínuo. Certo? Então, como a gente considerou ΔX, ΔY, ΔZ, aplicar a hipótese do contínuo nós vamos considerar que esse ΔX, esse ΔY, esse ΔZ são tão pequenos que eles vão ser consideradas dimensões infinitas enzimais. Então, nós vamos fazer com que o ΔX, ΔY e ΔZ tendam a zero. A gente vai diminuir esse tamanho para um número tão pequeno que está tendendo a zero. Então, quando a gente faz isso, a gente aplica o limite quando a dimensão tende a zero. Isso é aplicar a hipótese do contínuo. Certo? E esse nome vem hipótese do contínuo. Então, a gente está diminuindo o nosso volume de controle, como se a gente pegasse uma partezinha infinita enzimal do nosso volume de controle, e estamos dizendo que o nosso volume de controle são a somatória de inúmeras partezinhas pequenininhas como essa. Por isso tem esse nome, certo? Então, eu vou aplicar o limite quando o meu volume tende a zero. Eu vou fazer isso para todas as direções que compõem o volume, certo? Então, vou aplicar o limite quando ΔX tende a zero, ΔY e ΔZ. Bom, como a gente já tinha cortado o volume do volume de controle, o termo de geração de acúmulo não depende mais do volume, né? Então, se aplicar o limite, quando o volume tende a zero, vai ser o resultado vai ser eles próprios, né? Vai ser o RA 3 linhas e o dρA dt. Agora, qual é o resultado desse limite? Limite do fluxo dividido por ΔX, a diferença aí do fluxo, que corta a região X, menos o que corta o X mais ΔX, isso passa a ser bem importante, dividido por ΔX. Qual é o resultado desse limite, pessoal? Quem se lembra do cálculo? Muito bem, a derivada. Então, a gente tem a derivada, uma definição de derivada aí. Então, eu posso dizer que o resultado é... o meu dNAx dx, esse é o meu resultado daquele primeiro limite ali, com relação a x? Tá certo isso? A resposta é não, mas não é essa a justificativa. A justificativa está justamente na definição de derivada. Vamos apagar esta bagunça para a gente conseguir enxergar. Então, olha só, qual é a definição de derivada? A derivada de uma função com relação a x é o limite da f de x mais ΔX menos a f de x dividido por ΔX, quando o limite de ΔX tende a zero. Percebam que o que a gente tem aqui, ó, está invertido. É a função de x menos a função de x mais ΔX. Então, nesse nosso caso, o resultado vai ser menos
a derivada do fluxo de A na direção x com relação a x. Certo? Então, a justificativa é pela definição de derivada. Ok? Muito bem, então, colocando o resultado do nosso limite, então, menos a derivada do fluxo total de A na direção x, menos com relação a x, né, a derivada na direção y, na direção z, daí mais o termo de geração e acúmulo, certo? Se eu passar todos esses termos aqui, ó, com derivada lá para o outro lado da minha equação, eles vão passar positivo, né? Então, eu vou ficar com d rho de A dt mais os termos de fluxo igual ao RA 3 linhas, certo? Pessoal, aqui nós já temos uma equação da conservação muito interessante, essa forma com que ela é posta aqui. A gente pode trabalhar com essa equação desse formato. E agora nós vamos só observar outros formatos que a gente pode reescrever essa equação, porque a gente pode trabalhar com ela de várias formas. Tá? Mas aqui a gente já tem uma equação da conservação da espécie química em termos mássicos, com uma única hipótese implícita, que é coordenadas cartesianas, certo? Então, como a gente tem coordenadas cartesianas, esse termo aqui que tem esse colchetes verde, ele representa uma coisa muito interessante, e a gente pode simplificar ainda mais a forma com que a gente representa essa equação. Por quê? Na forma que ela está aqui, perceba que ela está válida para coordenadas cartesianas. Mas como eu posso expressar a equação da conservação da espécie química válida para qualquer direção? É isso que a gente vai avaliar agora, tá? Então, se a gente lembrar um pouquinho, né? Então, o meu fluxo, como ele é vetorial, né? Eu tenho fluxo de A na direção x, vezes o vetor unitário que eu coloquei aqui, que é o I da direção x, mais o fluxo total de A na direção y, vezes o vetor unitário, né? E mesma coisa para a direção z. Isso é o meu fluxo total, certo? Então, eu tenho aqui esse fluxo, né? Tá aqui nesse somatório, tá aqui, tá aqui. Só que ele está num produto escalar com o meu vetor Nabla, né? Fugiu a palavra? Operador Nabla. Se a gente lembrar o que é esse operador, é ddx vezes o vetor unitário, ddy vezes o vetor unitário j, ddz, vetor unitário k. Esse é o operador Nabla. Então, como eu faço um produto escalar que vai resultar nisso que está aqui no meu colchetes, né? Eu tenho, eu tenho um produto escalar do Nabla vezes o fluxo de A, certo? Então, tudo isso aqui que está escrito para coordenadas cartesianas, eu posso escrever como sendo o operador Nabla divergente do fluxo. Por que não é gradiente? Por que aqui eu disse que é divergente? Lembra? O gradiente, a gente está lá multiplicando o CA, concentração molar, ou o ρA, aparece lá na lei de Fick, né? Porque, ó, eu estou transformando um escalar em um vetor, certo? Aqui eu estou transformando vetor fluxo em um escalar. Então, ele é divergente. O divergente diminui a ordem da grandeza e o gradiente aumenta a ordem da grandeza, porque o escalar tem uma decomposição. O vetor tem 3 decomposições. Certo? Em coordenadas cartesianas, vai ter na decomposição da direção x, y, z. Então, tem que lembrar lá da geometria analítica, acho que em GA, né, vocês veem essa questão de vetor aí, certo?
Então, a gente tem o escalar, o vetor, a gente tem o tensor. Não sei se vocês viram tensor em Fenômenos 1, quando a gente fala do vetor tensão, tensor tensão, né? Ele tem 9 decomposições. Mas isso não vem ao caso agora, né? A gente precisa entender o que é o gradiente e o que é o divergente. Certo? Então, vejam bem, para a gente fazer um produto escalar, quem lembra? Então, é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, para eu fazer esse produto escalar, eu vou fazer o meu nabla vezes esse termo, vezes esse, depois o termo em y. Esse, vezes esse, e assim por diante, distributivo, né? Então, fazendo ddxi vezes naxi, então vai ficar dnax dx, i vezes i, né, que o vetor unitário é 1, então o resultado é 1, cosseno do ângulo formado entre eles, que é 0. Qual que é o cosseno de 0? 1. Então, vai resultar no dnax dx, como está aqui, ó. Certo? E agora, fazendo o ddx vezes o fluxo na direção y. Eu vou ter lá um i vezes j, cosseno do ângulo formado entre eles. Qual que é o ângulo entre i e j? 90. Cosseno de 90 graus é o quê? 0. Então, 0 vezes todo o resto vai zerar esse termo. Por isso que sobra só o dnax dx, dnay dy, dnaz dz. Claro, um pouquinho essa parte matemática, entenderam isso? Por que a gente pode representar esse termo da equação pelo divergente, pelo produto escalar do nabla vezes o fluxo? Cálculo. Isso aqui não é fenômenos, é cálculo. Beleza? Então, olha só, como que a gente pode representar a nossa equação? O nosso DDT, que está aqui, o divergente do fluxo, lembrando que a gente está fazendo em termos mássicos, né? Então, o divergente do fluxo, que é igual ao RA 3 linhas. Então, dρ dt, divergente do fluxo, que é igual ao RA 3 linhas. Certo? E nessa equação, aí sim, essa equação é a forma mais concisa de eu expressar a equação da conservação, e nela não tem nenhuma hipótese implicitada. Eu posso ter reação química, porque eu posso substituir lá no meu RA 3 linhas. Eu posso ter um estado transiente, porque o meu termo de acúmulo está ali. Eu posso ter fluxo tridimensional, bidimensional, depois é só simplificar. Eu posso ter uma esfera, coordenadas esféricas. É só eu abrir o nabla em coordenadas esféricas. E fazer o divergente do fluxo em coordenadas esféricas. Certo? Então, aqui nessa equação como ela está, ela não tem nenhuma hipótese, ela é válida para qualquer caso. Certo? E aí a gente pode simplificar e aplicar as hipóteses necessárias. Certo? Então, é a forma mais concisa da gente representar. Só que ainda a gente pode fazer uma separação com relação aos mecanismos de transferência de massa. Porque eu tenho mecanismo difusivo e convectivo. De repente, para eu simplificar, eu posso ter só difusão num problema. Eu posso desprezar a convecção. E no formato com que essa equação é representada aqui, eu não consigo olhar de cara e encontrar o meu termo difusivo e o meu termo convectivo para simplificar, concorda? Então, vamos relembrar a nossa aulinha 3, a videoaula que vocês assistiram. Lembra? Fluxo era concentração vezes velocidade.
E fluxo total é fluxo difusivo da espécie química A, mais o fluxo convectivo da espécie química A, certo? O difusivo, se é em termos mássicos, é concentração mássica vezes a velocidade de difusão, e a convecção vai ser concentração mássica vezes a velocidade de difusão, de convecção, velocidade média mássica, certo? Fazendo essa relaçãozinha, a gente pode substituir por esta equação, ρA vezes VA, certo? Então, essa equação nós vimos na videoaula 3, todos estão lembrados dela? De fluxo total. Ou ainda, pessoal, a gente viu que o fluxo total a gente pode representar de outra forma, porque o fluxo difusivo, ele também pode ser descrito pela lei de Fick, que a gente viu lá na nossa primeira aula. A lei de Fick é a lei que governa a difusão. Então, eu posso escrever o fluxo difusivo pela lei de Fick. Que está aqui. E a convecção, velocidade, concentração vezes a velocidade de convecção, que é a velocidade média máxima. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu posso substituir esta equação do fluxo, ou esta de cima, tanto faz, eu vou fazer com a segunda, substituir ela aqui dentro do meu divergente e separar a contribuição difusiva da contribuição convectiva do fluxo. Como que fica isso? Então, vamos apagar aqui para a gente enxergar. Muito bem. Então, olha só. dρ dt, o divergente do fluxo total. Fluxo difusivo mais fluxo convectivo é igual ao RA3N. Então, eu posso separar, né, escrever esse divergente do fluxo difusivo mais o divergente do fluxo convectivo, certo? Então, como o termo difusivo está negativo, eu já passei ele lá para o outro lado da equação. Aqui é o mais, viu? Aqui é mais, não é igual. Igual está aqui. Certo? Então, o que eu tenho? dρ dt divergente do fluxo convectivo e é igual ao divergente do fluxo difusivo mais o RA3'. Então, agora, vejam bem que a gente consegue interpretar muito bem cada termo desta equação. Por quê? O primeiro termo é o termo associado ao acúmulo, certo? Então, ele é o que a gente chama de termo transiente. Então, se eu tenho um estado estacionário, esse termo vai ser desprezado, certo? Então, o primeiro termo é o meu termo transiente. O segundo está associado à convecção. Então, nós chamamos ele de termo convectivo. O próximo está associado à difusão. Então, ele é o nosso termo difusivo. E, por último, nós temos o nosso termo fonte ou termo de geração, que está associado à reação química. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um problema só difusivo, esse termo convectivo, eu vou poder vir aqui e simplificar ele todo de cara. E usar só o termo difusivo do fluxo. Certo? Então, essa é uma equação mais concisa. E essa é uma equação que tem os termos abertos do fluxo, porém também não tem nenhuma hipótese aqui nesse formato dessa equação, né? Eu posso abrir sempre os divergentes aqui no meu sistema coordenado, no meu problema. Certo? Então, percebam que a gente fez o balanço de massa, enxugou a equação da conservação até chegar nesse termo. Agora, pessoal, eu quero abrir ela de novo. Por quê? Esse meu termo convectivo e difusivo, eu vou abrir de novo para coordenadas cartesianas. Então, eu vou abrir esse vetor velocidade aqui e esse vetor nabla na direção x, y, z.
E a mesma coisa com esse vetor nabla e esse gradiente, que transformou a concentração num vetor. Certo? Então, vou abrir esses termos em todas as direções. Então, vamos ver como é que fica? Olha, eu tenho meu termo de acúmulo. Aí, ó, todo o meu termo convectivo aberto nas três direções. D dx de ρA Vx, D dy de ρA Vy, D dz de ρA Vz. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o produto escalar do vetor nabla com o vetor velocidade. Então, a velocidade, como é um vetor, tem 3 decomposições em coordenadas cartesianas x, y, z. Vx, Vy, Vz. Certo? Então, apliquei o produto escalar. Certo? Mesma coisa, o meu termo difusivo, apliquei o produto escalar e obtive ddx, difusividade do A da mistura, d ρA dx. Então, lembra que eu tenho um gradiente da concentração, né? Então, esse gradiente é d ρA dx, d ρA dy e d ρA dz, que eu multipliquei pelo vetor nabla, né? Fiz o produto escalar com o vetor nabla. Então, por isso que eu tenho d dx e dentro do d dx eu tenho d ρA dx, porque eu tenho um gradiente. Eu tenho divergente e dentro do divergente eu tenho um gradiente. Certo? E o termo de acúmulo. Então, esta equação, eu apliquei a hipótese de coordenadas cartesianas de novo. Certo? Então, o que me diz essa equação? Ela me diz que o ρA pode depender do tempo, da posição x, y e z. Certo? Então, é com essa equação que eu vou conseguir descrever qual é o meu perfil de concentração mássica num determinado problema, por exemplo. Certo? Então, se eu tiver um caso que eu tenho apenas difusão na direção z, não tenho reação química e o meu estado é estacionário. Eu tenho só difusão, fluxo unidirecional em z, sem reação química e estado estacionário. Então, vamos aplicar isso aqui. Então, vejam bem. Eu não vou ter variação com tempo, não vou ter variação com x, não vou ter variação com y. Então, vai ter que me sobrar um termo, ρA, que depende só de z. Certo? Então, ó, eu não tenho acúmulo, então d ρA dt é zero. Eu não tenho convecção, então eu não tenho convecção em nenhuma das direções. Eu tenho apenas difusão. Então, os meus 3 termos aí para todas as direções com relação à convecção são nulos, desprezíveis. Agora, os termos difusivos. Vamos avaliar. Bom, eu tenho fluxo unidirecional em Z, então eu não tenho difusão em X, não tenho difusão em Y, tenho difusão em Z, então esse termo é importante. E se eu não tenho reação química, percebam que, por enquanto, eu vou dizer isso, eu não tenho reação química, então eu vou desprezar o RA3', mas a gente ainda precisa definir esse tipo de reação, essa reação é homogênea ou heterogênea, então eu estou dizendo que eu não tenho reação homogênea, tá? Vamos guardar isso para a semana que vem, que a gente vai separar a nossa reação química. Mas se eu não tenho reação, eu vou simplificar o meu termo Ra3'. O que sobrou de tudo isso, pessoal? Sobrou D dz, da difusividade mássica de A na minha mistura, d ρA dz, igual a zero. Certo? Então, para resolver o meu perfil de concentração mássica, eu vou resolver esta equaçãozinha aqui. Então, se eu tiver propriedades físicas constantes, a minha difusividade pode sair de dentro da derivada. Aí eu posso dividir toda essa equação pela difusividade.
Ou passar esse DAM que está aqui, dividindo lá para outro zero. Zero dividido por DAM vai ser zero. Então, vai sobrar DZ de D ρ DZ igual a zero. Certo? E aí, o que nós vamos fazer? Separar as variáveis, integrar, aplicar as condições de contorno e achar o nosso perfil de concentração. Certo? Então, é dessa forma que a gente vai aplicar a nossa equação da conservação. Então, por isso que a gente fazer essa dedução, por exemplo, em exercícios, prova, eu não vou pedir para vocês fazerem essa dedução que a gente fez aqui. Nós vamos aplicar a equação da conservação. Só que foi preciso a gente fazer toda essa dedução para a gente entender o significado de cada um dos termos da equação da conservação. Agora você sabe muito bem aplicar, porque você sabe a origem de cada um desses termos. Você sabe o que é o gradiente, você sabe o que significa o divergente, o termo fonte, o transiente, por que ele existe, certo? O fluxo tridimensional. Então, agora a gente sabe olhar para essa equação e reconhecer cada termo que essa equação representa. Porque a gente fez o balanço desde o início. Certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Vocês conseguem reconhecer os termos da equação da conservação? Então, é isso que esse é o objetivo da nossa aula. Eu espero que vocês saibam reconhecer os termos da equação da conservação para a gente, a partir da semana que vem, começar a aplicar. Certo? É isso aí, Maria. Então, a parte conceitual. Então, lembra, né? A gente sempre, fenômenos de transporte, a gente tem a parte conceitual, qualitativa e quantitativa. A parte qualitativa é isso. Depois nós vamos para a parte quantitativa, que é resolver os problemas de transferência de massa. Certo? Então, nós vamos começar da forma mais simples, que é esse exemplo que eu fiz aqui. O fluxo vai ser unidimensional, vou ter só difusão, estado estacionário sem reação química. E depois nós vamos fazer o quê? Vamos colocar uma reação. Vamos fazer esse fluxo bidimensional. Vamos fazer transiente. E depois, lá no final, a gente vai fazer a convecção. Certo? Então, semelhante ao que a gente estudou lá no calor. Então, pessoal, essa mesma equação da conservação, com todos os termos abertos, nós temos aqui para coordenadas cilíndricas, então, abrindo aquele divergente em coordenadas cilíndricas, e coordenadas esféricas. Então, as equações estão aqui. Lá no livro do Cremasco, deixa eu pegar ele aqui, pessoal, para eu falar para vocês. Aqui. No capítulo 3, isso que é a equação da conservação, no capítulo 3, vocês têm a tabela 3.1 e a tabela 3.2, que tem essas equações da conservação desde o início que a gente fez, aquela que tem em função do fluxo total, essa daqui que está toda riscada aqui, essa, em termos mássicos e molares. Vocês têm essa equação mais concisa e vocês têm a equação com todos os termos abertos, lá no capítulo 3. Está tudo tabelado, essas equações, certo? Então, sempre que vocês precisarem iniciar, então tem a tabela 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, tá? Que tem todas essas equações dispostas para vocês usarem, certo? Então, sempre que precisar, vou começar um problema, calcular perfil de concentração.
Volta lá para o Cremasco, essas equações ninguém precisa decorar, é formulário, utilizem essas tabelas como formulário para vocês, tá? Só uma coisinha aqui, pessoal, aproveitando que eu voltei os slides, se eu quiser representar essa equação da conservação aqui em termos molares, né, eu tenho como fazer toda a minha dedução desde o início usando o fluxo molar, que vai resultar no quê? dCA/dt, concentração molar, mais o divergente do fluxo molar total da espécie química A, que é o N maiúsculo, igual ao meu termo fonte, que é o meu Rão, RA maiúsculo, que a dimensão é mol por volume por tempo, né? RA 3 linhas. Então, em termos molares, está aí, já está escrita a equação. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao fim dessa apresentação com o objetivo de entender qual que é a minha sugestão, pessoal, deixo uma tarefa para vocês resolverem. Tentem voltar para esses slides lá para o início. Façam um volume de controle cúbico de novo e façam toda essa dedução aqui que a gente fez em termos molares. Então, na hora aqui de colocar o fluxo, a gente colocou em termos máximos. Coloca o fluxo em termos molares e refaz tudo que a gente fez. Só para você entender e internalizar o conceito da equação da conservação, tá? Então, essa é uma sugestão, uma tarefinha para quem quiser aprofundar a aula de hoje, certo? E aí, pessoal, dando continuidade a esta aula aqui, a gente tem a aula 6, que é a condição de contorno. Então, para resolver os problemas de transferência de massa, a gente vai precisar interpretar e resolver a equação da conservação e aplicar as condições de contorno, certo? Então, que é a aula 6, eu preciso que quem ainda não assistiu, assista. Então, lembra, os tipos de condições de contorno são semelhantes às condições de contorno que a gente viu lá em calor. Só que lá, por exemplo, a gente tinha primeiro tipo de condição de contorno com temperatura conhecida. Aqui vai ser concentração conhecida. Daí tem as de fluxo. E aí, o que tem de diferente aqui em termos de condição de contorno é a de reação química. Então, reação química, além dela aparecer no RA 3 linhas, no termo fonte, ela também pode aparecer na condição de contorno. Então, é muito importante que vocês assistam a videoaula 6 e depois, nas videoaulas da próxima semana, quando vocês forem assistir, correlacionem essa condição de contorno de reação química com os tipos de reação química. Então, vai ter uma videoaula que eu vou separar o que é uma reação homogênea e como eu represento essa reação na equação da conservação, e reação heterogênea e como eu represento essa equação na equação da conservação da espécie química. Certo? Então, claro, não vou falar sobre isso agora, para não encher muito a cabeça de vocês, então a gente precisa assimilando por partes. Hoje a gente assimila a equação da conservação. E os tipos de condição de contorno, a partir da semana que vem, é preciso a gente entender a parte inicial. O que é uma reação homogênea e uma reação heterogênea. Beleza, pessoal? Dúvidas, questionamentos, dúvidas sobre condições de contorno para quem já assistiu a aula? Muito bem, pessoal. Então, desejo a vocês aí um bom final de semana, bons estudos. A gente se vê semana que vem. E aí, semana que vem, nós vamos obter o nosso primeiro perfil de concentração.
Venham animados, preparados, que a aula vai ser bem divertida. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Bom final de semana.